Bom, sobre o livro, a estrutura do livro, né, e a ideia central do livro. Blink os primeiros 2 segundos, é aquela decisão instantânea. Né? Ele até diz no livro que ele não gosta de chamar de intuição, né, ou de decisão. Intuição, ele usa um outro termo também, ele não gosta de chamar de intuição, então ele chamou de blink. Né? Ele diz que o nosso cérebro tem 2 estratégias, uma consciente para tomar a decisão e outra abaixo do nível da consciência. Na verdade, o livro Blink é sobre a estratégia abaixo do nível da consciência. Como é que a gente tem alguma decisão instantânea. Ele quer atingir 3 objetivos com esse livro. Mostrar que decisões tomadas muito depressa podem ser tão boas quanto decisões tomadas de forma cautelosa e deliberada, bem analítica. Que a nossa cognição rápida falha, mas quando ela falha em virtude de razões bem específicas que podem ser identificadas, analisadas e controladas. E que as conclusões rápidas e julgamentos baseados numa primeira impressão, ou seja, naquele blink, podem ser controlados e aperfeiçoados. Então isso é o que ele quer mostrar, são os objetivos dele com esse livro. O livro é composto de 6 capítulos, onde ele vai discorrendo sobre a teoria dele do blink. Então o primeiro capítulo ele fala das teorias finas, né? Um pouco de conhecimento pode fazer muita diferença. Ou seja, ele diz que a parte crítica da cognição rápida, do blink, é exatamente você fatiar fino. E o que é fatiar fino? É a tua capacidade a capacidade do nosso inconsciente, na verdade, chegar a alguma conclusão, identificar algum padrão, tirar alguma conclusão disso, com muito pouco experiência sobre aquela situação, com muito pouca informação sobre aquela situação. Um dos exemplos que ele cita lá é uma estátua de mármore, que tem o nome de Kouros, são várias estátuas, na verdade, de um homem em pé, com os braços estendidos, uma estátua do século 6 a 10, mais ou menos, tá? E que foi oferecida ao Museu Getty, que era um museu novo na Califórnia, na década de 80. E estava bem inteira, bem diferente das outras que foram encontradas no mundo. Normalmente elas estão enterradas e estão aos pedaços, né? E eles mandaram fazer uma análise, levaram 14 meses fazendo análise de documentação sobre a origem dessa estátua, de onde é que ela tinha vindo, mandaram fazer análise técnicas para ver se realmente era uma estátua antiga, né, que pertencia àquele período, e os especialistas nesse caso chegaram à conclusão que sim, recomendaram a compra da estátua. E isso acabou aparecendo para essa comunidade, né, e especialistas começaram a ficar curiosos, foram lá ver essa estátua. Cada especialista que chegava lá olhava para a estátua e perguntava para eles: escuta, vocês já compraram essa estátua? Já pagaram? Então não pagam, né? Outros chegavam lá e disseram: essa estátua já é de vocês? Não, não é, mas vai ser daqui a 2 ou 3 dias. Sinto muito. Mas quando perguntavam para eles por que eles estavam dizendo isso, eles não sabiam dizer. Eles simplesmente tinham uma sensação de que aquela não era uma estátua verdadeira. Eles não sabiam dizer por quê, mas eles conseguiam chegar à conclusão que não era uma estátua verdadeira. E de fato não era. Era uma falsificação. Então ele diz que o nosso inconsciente, quando tomamos uma decisão rápida ou temos um palpite, testa a situação jogando fora tudo que é irrelevante, concentrando-se naquilo que importa, que é a história de fatiar fino, né? Pegar pequenas fatias de informação e a partir dessas pequenas fatias, dessa pequena informação, tomar uma decisão rápida. Tem um outro caso onde ele mostra que foi feito um estudo de personalidade de estudantes, onde foram analisadas 5 características, tipo extroversão, disposição para ajudar os outros, organização, disposição para testar coisas novas, né? E pediram para amigos dessas pessoas, desses estudantes, fazer uma avaliação em cima do checklist com essas 5 características, né? Eu falei 4, não lembro da quinta, né? Bom, os amigos chegaram a um perfil bastante próximo do que eram aqueles estudantes, conhecendo eles, né? Aí pegaram pessoas desconhecidas, pediram para elas fazerem a mesma avaliação, pessoas que não conheciam os estudantes. Como é que nós vamos fazer isso? Vocês vão visitar o dormitório deles. Então, só de olhar para o dormitório deles, essas pessoas conseguiram classificar aqueles estudantes por aquelas 5 características. Acertaram mais do que os colegas deles. Chegaram mais próximo da realidade, né, de como aquelas pessoas funcionam, do que os próprios colegas, só olhando o dormitório deles, né? É a história de fatiar fino, né? O segundo capítulo ele fala da porta trancada, a vida secreta das decisões instantâneas. Bom, o que é isso, né? Julgamentos instantâneos são extremamente rápidos e também são inconscientes. Ocorrem por trás de uma porta trancada. Ou seja, a gente não tem um conhecimento claro de por que isso está acontecendo. Precisamos aceitar a natureza misteriosa de nossos julgamentos instantâneos. Ou seja, respeitar o fato de que é possível saber sem saber por que sabemos. Tá? Então a gente tem que respeitar isso de algum modo.
Ele diz que a gente possui duas mentes, uma consciente e uma inconsciente. Enquanto a consciente está bloqueada, a inconsciente está rastreando, farejando, buscando possibilidades, e quando ela chega a uma conclusão, ela nos leva a essa conclusão, ela nos mostra essa conclusão de uma forma bastante segura. Um exemplo que ele dá também é de uma experiência que foi feita por um psicólogo, se eu não me engano, duas cordas longas amarradas numa sala, num teto, né? As cordas bem afastadas, onde uma mesma pessoa não conseguiria pegar uma corda e levar até a outra, pegar a outra corda com a mão e amarrar. Ele pediu para essas pessoas como é que a gente pode amarrar as pontas dessas duas cordas. Era uma sala cheia de instrumentos, cheia de equipamentos, de móveis. E tem 4 maneiras de fazer isso, segundo ele. A maioria das pessoas conseguia descobrir 3 maneiras. Muito poucas conseguiam descobrir 4 maneiras. Quais são as 3 maneiras? Uma delas, pega uma corda, leva até um ponto, amarra numa cadeira, vai lá, pega outra, traz de volta, amarra as duas pontas. Uma segunda, pega um barbante, amarra na corda, leva até a outra, puxa a outra corda, amarra as duas pontas. Uma outra, pega uma vassoura ou algum gancho, alguma coisa assim, pega a corda, leva até a outra, agarra a outra e amarra. Qual é a 4ª maneira? Não dava para fazer isso, você não alcançava as duas cordas, era criar um pêndulo, né? Então você amarrar um peso na ponta de uma corda, fazer ela balançar, ir até a outra, a hora que ela chegasse você agarrava e amarrava, né? Muito poucas pessoas conseguiram descobrir isso, mas quando ele levantava, o pesquisador levantava e fingia que ia buscar alguma coisa, dava com o ombro na corda, que a corda começava a balançar, as pessoas que não tinham descobrido essa 4ª maneira tinham o blink, né? Tem mais uma forma de chegar em como amarrar essas duas cordas, tá? Bom, o erro de Warren Harding. Gostamos de homens altos, morenos e bonitos, né? Warren Harding foi um presidente dos Estados Unidos que governou por 2 anos e morreu do coração, tá? Qual é o erro do Warren Harding, que é o título do capítulo, a gente já vai ver. O lado sombrio da cognição rápida está na origem de muito preconceito e discriminação. O que ele quer dizer com isso? A gente já vai descobrir. É preciso reconhecer e entender as circunstâncias nas quais cognição rápida pode nos levar a errar, as associações inconscientes ou implícitas. Ele chama de inconscientes, ele diz que os psicólogos chamam de associações implícitas, né? O Dougherty era um articulador político que conheceu Warren Harding quando ele era candidato ao Senado dos Estados Unidos, e o Harding, segundo ele, era uma pessoa alta, morena, cheirosa, educada, com uma bela impostação de voz, quer dizer, uma pessoa que você olhava para ela e confiava nela, acreditava nela, né, e pensou, ele não daria um ótimo presidente? E isso mudou a história dos Estados Unidos, porque de fato ele acabou virando presidente. Numa convenção republicana, onde existiam 2 candidatos à presidência que estavam muito empatados, alguém teve a ideia, não, vamos escolher o 3º candidato, né? E o Dougherty propôs o Harding, e como todo mundo gostou da aparência do Harding, ele acabou sendo candidato e acabou ganhando a eleição, tá? Diz que foi um dos piores presidentes, se não o pior presidente dos Estados Unidos, né? Então isso está ligado a associações inconscientes. Nossas atitudes em relação às coisas operam em 2 níveis. Atitudes conscientes, que é aquilo que nós optamos acreditar, os valores que a gente declara, e atitudes inconscientes, as associações imediatas e automáticas que surgem antes de termos tempo de pensar a respeito da situação. Não as escolhemos deliberadamente. Nossas atitudes inconscientes podem ser totalmente incompatíveis com nossos valores conscientes declarados, né? O que ele quer dizer com isso? Tá? E aí tem um teste que até qualquer um de nós pode fazer, parece que está no site da Universidade de Harvard, que é o teste de associação implícita, tá? Onde eles mostram que nós fazemos associações entre pares de ideias que já estão relacionadas em nossas mentes, muito mais rapidamente do que pares de ideias que não estão associados. Então, como é que funciona o teste? Eles têm 2 colunas, colocam 2 colunas, numa delas escrevem homem, trabalho, mulher, casa. E aí coloca a foto de uma mulher, você tem que marcar um X na coluna que você acha mais correta. Naturalmente a gente vai acabar marcando, me desculpem as mulheres, mulher, casa, né? Uma mulher fica em casa, tá? Isso é uma associação rápida que a gente faz, são pares de ideias que estão já na nossa mente. Quando ele inverte, né? Quando ele coloca dentro do teste homens, casa, mulheres, trabalho, e coloca a foto de uma mulher, a gente trava. Onde é que a gente vai marcar o X? Trabalho ou mulher? Desculpa, casa ou mulher? Então a gente trava, né? Esse teste diz que está na internet, a gente pode fazer. Ele disse que fez várias vezes para ver se mudava a forma dele pensar e não tem jeito, né? Você tem que fazer o teste rápido, você não pode ficar pensando, você tem que ser rápido e marcar o X, tá?
Não estamos indefesos, contudo, diante dessas nossas primeiras impressões. Elas podem vir do inconsciente, mas isso não quer dizer que elas estão fora do nosso controle. Nossas primeiras impressões são geradas, segundo o autor, por nossas experiências anteriores e o ambiente em que essas primeiras impressões acontecem. O ambiente tem um pouco a ver com o contexto do livro anterior, do clique, né? Quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que fazer aquela pesquisa dentro de um determinado contexto, ele vai voltar a isso, inclusive. Portanto, podemos mudá-las, as primeiras impressões, mudando a forma de fatiar fino, mudando nossas experiências. O outro capítulo, ele fala da grande vitória de Paul Van Hipper. A gente já vai entender quem é o Paul Van Hipper, mas foi um militar americano. O que ele diz? Quando especialistas tomam decisões, experts, né, tomam decisões, eles não comparam todas as opções de forma lógica e sistemática, de uma forma analítica. Essa é a maneira que nos é ensinada, mas no mundo real ela pode ser muito lenta, né? Aconteceu um jogo de guerra, o desafio do milênio, no ano de 2002, que começou a ser preparado em 2000, inclusive com um orçamento fantástico, né, maior do que talvez o orçamento das Forças Armadas do próprio Brasil, tá? Onde eles criaram duas forças, azuis e vermelhas, que iam competir nesse jogo de guerra, numa situação simulada lá no Golfo Pérsico. Claro que as forças azuis eram os americanos, as forças vermelhas eram os inimigos. Escolheram esse Paul Van Hipper para ser o comandante das forças vermelhas, né? As forças azuis tinham à disposição satélites, informações privilegiadas, supercomputadores para fazer análise, tudo o que vocês podem imaginar de tecnologia. As forças vermelhas não tinham tudo isso, né? As forças azuis deveriam ter ganho a guerra em função disso, né? O que aconteceu? As forças vermelhas, no primeiro dia de guerra, afundaram 16 navios da frota americana, mataram 20 mil soldados e acabaram com a guerra, né? Ganharam a guerra que não era para eles ganharem, né? Ninguém entendeu nada do que tinha acontecido. Na verdade, ele traça um paralelo mostrando que o que eles fizeram foi uma análise, não usando todas as informações disponíveis, até porque eles não tinham, né? Mas usando aquelas informações essenciais, né? Fatiaram fino, exatamente, né? Usaram só as informações essenciais, chegaram à conclusão quais eram os navios principais, né, os cruzadores principais que eles tinham que afundar, quantos mísseis eles tinham, quantos mísseis esses barcos poderiam se defender, e vamos atacar esses barcos, né? Acabaram com a frota americana. A espontaneidade não é fruto do acaso, segundo eles. Na verdade, ela é fruto de experiências, né? Vocês já assistiram teatro de improviso? Teatro de improviso tem a ver com espontaneidade, né? Como é que funciona o teatro de improviso? A gente já vai ver. A qualidade das decisões rápidas das pessoas sob condições mutáveis e estressantes, situação de um teatro de improviso, estressante de cognição rápida, é fruto de treinamentos, regras e ensaios, né? Então, o exemplo que ele dá aqui é o seguinte: num teatro de improviso, tem dois personagens e os dois personagens têm que aceitar tudo que o outro te passa. Ele dá um exemplo de uma situação entre médico e paciente, onde o paciente chega para o médico e diz: doutor, eu estou com a minha perna direita doendo, né? O médico diz para ele: eu vou ter que amputar então. Aí o paciente diz: mas o senhor já amputou, não pode amputar ela de novo, né? Quando ele disse não, ele não aceitou a regra, eles não conseguiram ir adiante na improvisação. Aí o professor explicou para os alunos o que tinha acontecido: vocês têm que aceitar as regras, tá? Vamos começar de novo. Doutor, eu estou com a minha perna direita doendo, né? Eu estou com a minha perna doendo, né? Então nós vamos ter que amputar a tua perna, a tua outra perna, né? Não, doutor, mas é aquela que você já amputou, né? Mas então é problema de cupim na perna de pau que você tem, né? Nós vamos ter que resolver isso de alguma maneira. Ou seja, no momento que a pessoa aceita, ela consegue ir adiante, tá? Ou seja, a tua espontaneidade, na verdade, está ligada ao teu treinamento, algumas regras que você vai seguir. Permite que as pessoas operem, a gente tem que permitir, para que a espontaneidade aconteça, né? A gente tem que permitir que as pessoas operem sem ter necessidade de se explicar a cada passo. Isso estimula a possibilidade de cognição rápida, a introspecção, que é a análise, né, mais estudada dos fatos, acaba afetando a percepção, tá? Isso foi o que aconteceu lá no jogo de guerra. Na verdade, fizeram uma análise superficial, o comandante deu uma diretriz para os seus comandados, mandou eles a campo e deixou eles tomarem decisão em campo. Isso é o que está explicado lá. Um outro exemplo é assim: tente lembrar do rosto do último garçom que te atendeu, né? Isso é fácil, né? Isso é um exemplo clássico de cognição rápida, certo? Agora, descreve esse rosto, faz uma descrição desse rosto. E ele diz que se você fizer isso, se na primeira situação colocarem pessoas similares, inclusive esse garçom, para você escolher quem é o garçom, você vai conseguir identificar ele muito rapidamente.
Se você descrever o garçom e colocarem ele no meio de pessoas parecidas e você tiver que escolhê-lo, você vai ter mais dificuldade, só pelo fato de você ter parado para pensar um pouco mais sobre ele. Os frutos do pensamento deliberado de uma análise com o fluxo, com o luxo do tempo, na verdade, podem preparar o cenário para a cognição rápida. Então ele estava mostrando como é que a gente pode se preparar para ter cognição rápida. Julgamentos instantâneos podem ser feitos num instante porque são frugais, precisam muito pouca informação, a história do fatiar fino. Se quisermos protegê-los, devemos preservar a frugalidade. O dilema de Quina, quem é o Quina, né? Ou como perguntar da maneira certa às pessoas o que elas querem. Tem a ver com pesquisa de mercado, que também foi falado no livro Clique. Instintos a respeito, ou seja, primeiras impressões do público, do que o público quer, são demasiados misteriosos e incertos. A maneira precisa de descobrir como os consumidores se sentem a respeito é perguntando para eles. Ele dá o exemplo desse músico Quina, que é um músico americano, onde descendente da Etiópia, onde todos os especialistas em música, quando conhecem ele, acham ele fantástico, o diretor de uma gravadora quer gravar com ele, o produtor do YouTube levou ele para a Irlanda para apresentar ele. Se você assistir ele na introdução no show, ele fez a apresentação de um show inicial do No Doubt, né? Fez a introdução, o público gostou dele, mas na hora que eles vão fazer pesquisa de mercado, onde dão pouca informação sobre o músico, as pessoas não querem. Não, dizem que não vai vingar e as gravadoras acabam não gravando. Podemos aprender muito a respeito do que as pessoas pensam observando sua linguagem, suas expressões faciais, seus dormitórios, suas estantes, né? Muito mais do que perguntando para elas. É a história daqueles estudantes. Né? Embora as pessoas estejam dispostas a dar explicações sobre suas ações, por que elas tomaram determinada decisão, por que elas dizem que o músico Quina não é bom, né? Quando se trata de opiniões e decisões espontâneas, surgidas do inconsciente, elas não são necessariamente corretas. E aí ele cita o desafio Pepsi. O que foi o desafio Pepsi? Na década de 80, a Pepsi começou a chegar perto do market share da Coca-Cola, a Coca-Cola começou a ficar assustada, e a Pepsi lançou um desafio. Qual era o desafio? Prova a Pepsi, prova a Coca num copo, sem saber que é Pepsi e Coca, e escolhe uma das duas. A Pepsi sempre ganhava. Né? A Coca ficou assustada, foi verificar, viu que de fato estava acontecendo, desenvolveu uma nova fórmula, a tal da New Coke, começou a fazer testes até que a New Coke começou a ganhar da Pepsi. Nesse teste que é chamado teste cego, né? Onde você prova 1 ou 2 goles e escolhe a tua opção. Tá? Lançaram a New Coke. O que aconteceu? Fracasso total. Todo mundo começou a reclamar, todo mundo queria saber da Coca antiga. Onde é que está a Coca antiga? Ninguém entendeu nada. O que aconteceu? Foram buscar informação, pesquisar, descobriram que, na verdade, quando você faz um teste cego, você não está tomando a Coca-Cola como de fato você toma, você não está tomando a latinha inteira, você está dando 1 ou 2 goles. E a Pepsi, em relação à Coca antiga, era mais doce, as pessoas preferiam coisas mais doces, em 2 goles, mas não na lata inteira. A New Coke era mais doce do que a Pepsi. Num teste cego, em 2 goles, você prefere a Pepsi, você prefere a New Coke. Mas quando você toma a lata inteira, você se sente enjoado, então você quer a tua Coca antiga. Em sua maioria, as pessoas não fazem distinção também entre o nível consciente, entre embalagem e produto. Aí ele cita o exemplo, há uma transferência de sensação, né? O pessoal de marketing chama. Tá? Ele cita o exemplo da margarina e da manteiga. Quando lançaram a margarina, a manteiga era amarela, a margarina branca, a margarina mais saudável, mas ninguém gostava da margarina, ninguém gostou da margarina. Até que uma pessoa de marketing teve uma ideia, vamos pintar, vamos colocar um corante na margarina, transformar ela em amarela e fazer um teste. Num evento qualquer, vamos servir margarina e manteiga com pãozinho, sem dizer que é margarina e manteiga, deixar as pessoas comentarem, depois a gente pergunta se eles gostaram. O que aconteceu? Todo mundo gostou. Ninguém achou diferença entre margarina e manteiga, né? Ou seja, as pessoas não fazem distinção entre produto e embalagem. Embalagem, no caso, era a cor da margarina. Problemas para fatiar fino. Precisa ser feito no contexto, que no livro Blink também foi falado, no próprio ambiente. Tá? O que não ocorre no teste cego, o que é o contexto? A forma como eu bebo uma latinha de refrigerante. Eu bebo uma latinha, não dou 2 goles. E as pessoas não especialistas têm dificuldade para explicar seus sentimentos em relação a coisas novas. Quando elas dizem que alguma coisa é ruim, na verdade elas estão talvez querendo dizer simplesmente que aquela coisa é diferente. Elas têm essa dificuldade. Isso não acontece com especialistas. Né? Com experiência, nos tornamos peritos, especialistas.
em usar nosso comportamento e treinamento para decodificar o que reside por trás de nossos julgamentos rápidos e nossas primeiras impressões. E aí ele dá um exemplo também dos provadores de alimentos, que são especialistas, que eles não têm essa dificuldade. Eles classificam o alimento em diversas características, eles conseguem dizer até a origem de onde é que veio aquele alimento, porque eles têm experiência. No último capítulo do livro, depois ele tem uma conclusão, ele fala de 7 segundos no Bronx, a delicada arte de ler a mente. A maneira de deduzir as motivações e interações dos outros é um caso clássico de fatiar fino. É o ato de captar pistas sutis e fugazes paralelamente de uma pessoa. Aí ele cita o caso de Alo, que é um imigrante, não me lembro exatamente de onde, da África, tá? Uma pessoa humilde que trabalhava como ambulante em Nova York, mal falava inglês e morava no Bronx, e um dia estava de noite na frente da sua casa, depois da meia-noite, parado tomando ar. Veio um carro de polícia, a paisana, 4 policiais, passaram por ele, acharam estranho, né? Uma pessoa parada na frente de um prédio, num bairro extremamente violento, depois da meia-noite, né? Um policial falou, atenção, atenção. O carro deu ré, 2 policiais desceram, se apresentaram, somos policiais, mostraram o distintivo, podemos falar com você. Ele se assustou, até porque conhecia a história de um colega dele que tinha sido assaltado há pouco tempo atrás, por pessoas da paisana, e saiu correndo para entrar no prédio. No que ele saiu correndo, os policiais correram atrás dele. No que ele chegou no prédio, colocou a mão na maçaneta e foi colocar a mão no bolso também para pegar alguma coisa. O policial viu uma coisa preta que parecia uma arma, já começou a atirar. No que ele atirou, o colega dele que vinha correndo atrás se jogou para o lado na escada, começou a atirar. No que o colega caiu, que estava na frente, achou que ele tinha sido baleado, né? As balas ricochetearam, ele achava que tinha vindo do tal do diálogo. Bom, para resumir a história, deram 41 tiros na pessoa em 6 segundos. Mataram esse rapaz, que na realidade só estava com medo, era gago, né? Talvez não tenha nem conseguido responder para ele, descobriram depois que ele era gago, né? Eles não tiveram tempo de ler a mente dele, né? E aí tem alguns pesquisadores que chegaram à conclusão, né? O Ekman e o Friesen, que ele cita no livro, que o nosso rosto é capaz de reproduzir 43 movimentos diferentes, né? E associando esses movimentos 2-2, 3-3, a gente pode chegar a 30 mil expressões faciais diferentes, que elas representam o que está acontecendo na nossa mente, né? Um deles disse o seguinte, o Clinton tem a expressão da mão na lata de biscoitos. Isso antes do Clinton ser pego com a secretária dele lá na Casa Branca, tá? O que é a mão na lata de biscoitos? É a mão daquele moleque que é arteiro, quer que peguem ele, roubando biscoito, mas ao mesmo tempo quer que gostem dele, tá? Eu quero que vocês gostem de mim, né? Porque eu sou uma boa pessoa, tá? Eles fizeram catalogaram então 3 mil expressões faciais, né? Todas que eram possíveis em função desses 43 movimentos, que poderiam significar alguma coisa. E eles conseguem olhar para a pessoa e dizer o que a pessoa está sentindo em função dessas expressões. Eles foram para frente do espelho e começaram a fazer careta para descobrir essas expressões. Interessante o caso. Causas críticas para a cegueira da mente: excitação e falta de tempo. Excitação é aquela história de você perseguir. Você saiu correndo atrás de alguém, um policial, ele começa a ficar excitado, na hora que ele chega, ele vai ter uma reação diferente do que ele poderia ter se ele não tivesse corrido. Em função disso, até tem uma cidade nos Estados Unidos, não me lembro qual, que proibiu os policiais de andarem em dupla nos carros. Eles têm que andar sozinhos. E quando eles abordam alguém, eles vão abordar com mais cuidado, com mais atenção, com menos excitação. Isso evitou incidentes que aconteciam antes. E a falta de tempo, ele cita o caso do atentado contra o presidente Ronald Reagan, onde os seguranças foram baleados, ele foi baleado, né? O que é essa falta de tempo? Esse assassino estava muito próximo deles, eles não tiveram tempo de olhar para o rosto e chegar a alguma conclusão, fazer uma leitura da mente dele, né? Então faltou tempo. Se ele tivesse 1 ou 2 metros afastado daquele grupo, eles teriam conseguido reagir. E a conclusão é que somos com frequência descuidados com nossos poderes de cognição rápida. Não sabemos de onde vêm nossas primeiras impressões, nem o que significam exatamente. Assim, nem sempre reconhecemos sua fragilidade, que é um problema na tomada de decisão rápida. Não parece que temos muito controle sobre aquilo que vem à superfície do nosso inconsciente, mas nós temos. Se podemos controlar o ambiente no qual tem lugar a cognição rápida, então podemos controlar. Essa é a conclusão deles. Com isso eu encerro essa apresentação.